Ambos já fizemos essa apresentação. Para qualquer consulta, teremos muitos especialistas técnicos que eu vou mostrar na sequência também. Aqui, podem ver o grupo de técnicos, cada um deles atuando em diferentes regiões. Normalmente, poderão entrar em contato com ele através do nosso escritório em Santiago e a gente pode encaminhar as questões através da gente aqui no escritório. Seria uma forma de trabalhar que temos no nosso escritório. Importante que entendam que todas as informações que nós compartilhamos são apenas orientações para apoiá-los, um pouco além das questões de marketing que chegam dos Estados Unidos também, mas podemos ajudá-los quanto a problemas que possam ter, quanto a classe de trigo, etc., e outras informações técnicas. Gostaria de lembrá-los que logo teremos o relatório de qualidade da colheita e, oportunamente, faremos apresentações e logo isso será disponibilizado na nossa webpage. À direita da foto, temos o laboratório que temos na seção trigo dos Estados Unidos. Está localizado aqui no Chile também, na Universidade Maior. E lá contamos com os equipamentos de análises e também onde fazemos a qualificação, experimentação, e estaremos convidando vocês, não apenas para a sua inauguração, mas também para observarem as misturas que fazemos de trigos e experimentos. Gostaria de lembrá-los que, além dessa equipe técnica, contam com consultores específicos, caso precisem desenvolver algum produto muito específico, muito particular. Na sessão anterior, falamos sobre granulometria, tamanho de partícula da farinha. Cada uma dessas granulometrias tem valores e dão resultados diferentes em termos físico-químicos, geológicos e na produção de produtos com cada um desses trigos, para trigos moles e duros, fortes, etc. E a diferença entre a granulometria e a funcionalidade da farinha. Una segunda parte de la presentación anterior y hablar sobre la correlación que tiene este Queria tamaño. falar da correlação que essa granulometria tem com muitas análises físico-químicas, geológicas, de cozimento. É a que tem melhor correlação com a granulometria, é do amido danificado. À medida que a granulometria diminui, o amido danificado aumenta em todas as variedades de trigo e classes de trigo explicadas anteriormente. No caso do amido danificado, vemos que vai aumentando, então, e devido a isso, seria importante. Este tema. En específico, hoy hablaremos un poco sobre la importancia. Vou falar especificamente sobre a importância da medição do amido danificado, como podemos medir o amido danificado, os sistemas que existem, as características do trigo, o impacto do processo de moagem no amido danificado, cada uma das etapas, e ao final vou falar um pouquinho sobre o impacto do amido danificado nos produtos do trigo e como os produtos são afetados quando aumenta de maneira incorreta ou até correta o amido danificado.
Agora, vamos falar do amido danificado especificamente. O que mais consideramos no trigo é a proteína, as características proteicas da farinha. E é negligenciada a importância do amido danificado, principalmente por conta da absorção d'água e impactando qualquer produto. No caso do amido natural, ele pode absorver entre 0,4 vezes o seu peso em água. No caso do amido danificado, ele absorve até 4 vezes o seu próprio peso de água. Essa é a quantidade de água que ele tem condições de absorver. Fala-se até de valores superiores, de até 8 vezes o seu peso em água, de amidos que normalmente são modificados. Até 10 vezes, inclusive, vezes o seu peso absorvido em água. É muito importante considerar as características do amido natural que ocorre no trigo de maneira natural. E isso tem a ver com o farinógrafo ou almilógrafo, mas são informações sobre a fratura do amido para absorver mais ou menos água. E podemos, então, fazer com que aumente o teor de amido danificado ou diminua em função do nosso interesse comercial. E isso podemos fazer no nosso processo produtivo. O que mais vemos é quanto à extensão da validade do produto, mudança de cor. No caso de bolachas, as dimensões dessas bolachas ou crackers. Quando há uma pequena mudança no teor de amido danificado, vemos que alteram esses fatores, então, que eu mostrei na tela. E afetará o processo, naturalmente, a mistura, o cozimento, etc. Os teores de amido são medidos com esse equipamento, SD-Matic, da Chopin, que fornece uma análise rápida desse teor de amido danificado. E estamos tentando trabalhar também com SRC, que é a capacidade de retenção de solventes, em baixos teores de proteína, pode medir pentosanas, etc. E também a força do glúten, ácido lático, sacarose. Também temos um kit da Megazyme e há outras empresas que fornecem kits semelhantes também para fazer essas avaliações, essas análises de amido danificado. É uma correlação que há entre análise desenvolvida para esse kit, Megazyme, ou carbonato de sódio do SRC, que foi o método que eu mencionei anteriormente. No caso dos trigos, sempre é importante, para aqueles que não conhecem as classes de trigos dos Estados Unidos, normalmente estão classificados pela sua funcionalidade.
A maior referência que nós temos de amido danificado, ou poderemos obter maior quantidade de amido danificado, isso não quer dizer que a gente não possa atingir valores semelhantes às proteínas, mas suportará de melhor forma a quantidade d'água que o amido danificado pode absorver. Aqui podemos ver o amido danificado em cada um desses tipos de trigo podem apresentar, no caso, trigos fortes ou duros e moles. Aqui temos o recobrimento de proteína, mais denso no caso do trigo duro. O que acontece quando trituramos esse trigo? Podemos ver a diferença de por que teremos mais danos ao amido no caso de trigos mais moles e menos amido danificado em trigos mais duros. Podem ver, então, a própria imagem, no caso dos trigos duros, separam-se proteínas e amidos e fraturam-se os amidos ou danificando esses amidos em maior grau no caso dos trigos moles. No caso do processo de moagem, a moagem em si, falamos um pouco do trigo, como naturalmente ele conterá amido danificado. Podemos ver aqui quais são as etapas específicas que geram diferenças em graus de amido danificado. A limpeza, condicionamento, mistura de trigos no moinho, afetará também o diagrama, o layout dos equipamentos de moagem, a graduação da moagem também, maior ou menor pressão dos equipamentos. Tudo isso, conforme veremos, resultará na quantidade de trigo com mais ou menos amido danificado que teremos. No caso do tempo de condicionamento, mais curto que o adequado, resulta em um grão de trigo com o interior mais seco. Então, um interior de grão mais seco, o que aumenta o dano ao amido na farinha de trigo duro ou panificável. É importante ressaltar que isso afetará muito mais a umidade-alvo. Normalmente, isso acontece. Gostaria de ressaltar que pode afetar muito a umidade-alvo, a umidade na entrada do T1 ou B1. É recomendável, sempre, que a umidade da farinha nessa etapa seja igual ou próxima à umidade-alvo em TU ou B1, nessa primeira trituração, ou B1, na hora de entrar no T1 ou B1. O tempo de repouso ou de condicionamento, essas são as recomendações que a gente entrega. Falamos várias vezes em outras sessões também, e sabemos que tem uma característica bem importante de tempo de repouso, que poderiam ser em 1 ou 2 ou até 3 etapas, no caso do durum. Então, isso é bem interessante, inclusive, para estar claros ou ter bastante precisão nesse nível de
qual, digamos, é o nível de acondicionamento que nós queremos obter, e nós devemos também, por conta disso, medir outros fatores. Nós recomendamos essa medida para que tenhamos um ótimo nível de repouso. Isso é analisado em laboratório, são diferentes horas de repouso. Essas diferentes horas de repouso vocês têm aí dentro da característica de cada classe. E nesse caso do trigo mole, nós buscamos valores básicos de repouso e que podem, inclusive, ser, no caso do trigo soft red, bastante alto, dependendo aí de quão seco esteja esse grão. O normal é 10% de umidade, mas pode conseguir até 8% de umidade. Então, se tivermos 8% de umidade, embora seja o mesmo trigo que nós estejamos utilizando em várias ocasiões, o repouso ele precisa ser um pouco maior. É bem importante também levar em consideração essa questão do grão, se nós queremos fazer pelo método de cinzas ou de dureza, maior dureza, será maior o tempo de repouso desse trigo. Então, no caso de que, caso não tenhamos aí uma equipe que na realidade possa entregar essa quantidade de água necessária para poder chegar a esses conteúdos de umidade ótimo nessa entrada B1, o mais recomendável seria então passar por 2 etapas então de umidade. Então pode ser no mesmo sistema de acondicionamento, agora se não contam com essa segunda etapa. Agora, como eu disse anteriormente, esse trigo mais seco, ele tende a aumentar o amido danificado, tende a aumentá-lo, da mesma forma que no menor tempo de repouso, embora tenhamos aí um objetivo específico, num tempo de repouso menor adequado, embora entreguemos essa quantidade suficiente, não estará suficientemente úmido e nós vamos ter também um maior amido danificado. E vamos falar um pouco do trigo, das suas características, falamos também da preparação do trigo para o processo de moagem, e falamos desse processo agora de moagem, quais são os fatores que devemos levar em consideração com relação ao amido danificado, como ele pode ser afetado dentro do nosso processo, cada um dos fluxos de farinha e o que nós devemos fazer primeiramente. Então, essa é uma informação adicional que eu gostaria de passar para vocês. Não está diretamente relacionada com esse tema do amido danificado, mas principalmente quando nós vemos gráficos deste tipo com diagrama de fluxo mais adiante, podemos comparar com esse diagrama de moagem suíço, aqui no caso dos trigos que temos, e precisamos entender qual que é a camada que estamos mencionando. A maioria eu incluo também, porque estou acostumado com isso, com os diagramas suíços, mas há muita informação que se encontra nesses diagramas italianos. E se nós falarmos da Europa, normalmente temos o italiano, é importante ver a correlação entre as diferentes nomenclaturas que existem conforme o fabricante. E aqui temos um princípio, ele disse que colocou uma mensagem no chat, ele prefere responder as perguntas logo no final para poder complementar, ele prefere finalizar a apresentação e logo depois discutir as perguntas e respostas logo no final. Então, no caso desse diagrama de fluxo, neste fluxograma, dependendo inclusive da qualidade, dependendo da etapa do processo, nós vamos ter uma qualidade diferente de farinha, e com essa qualidade diferente nós vamos ter uma funcionalidade diferente também. Não quer dizer que seja melhor em relação com os outros produtos, mas normalmente podemos classificar nesses 4 níveis ou diferenças de qualidade. E aqui simplesmente é um diagrama simples, nós
Agradecemos, inclusive, essa entrega, esse recebimento com relação a esse diagrama da Universidade de Kansas, que nos forneceu. Então, queremos dizer aqui quais são um pouco as qualidades. Quando nós temos diagramas curtos, vamos ter uma moagem um pouco mais agressiva, depois vamos gerar uma maior quantidade de amido danificado para poder obter essa mesma quantidade de farinha que um diagrama maior que tem uma sequência desses processos, então que possa ir pouco a pouco aí, saindo esse endosperma dessa parte, e aqui pode ser menor até obter a farinha que nós precisamos. Então, obviamente, se nós temos um diagrama curto na moagem, nós vamos ter aí a moagem, a pressão da moagem excessiva aumenta os danos do amido e reduz um pouco essa capacidade. Então, a pressão de moagem mais dura não aumenta a produção de farinha em relação à pressão de moagem ideal, mas sim o amido danificado e também o desgaste dos equipamentos, nós vamos falar um pouco mais adiante com relação a isso, e também o dano no amido, inclusive no caso dos últimos fluxos de moagem, estão relacionados com as reduções e se correlaciona muito bem com esse amido danificado e com o conteúdo de cinza. Nós vamos ter maior conteúdo, maior dano no amido e essas reduções secundárias, e isso realmente é muito comum. Gostaria de dizer, inclusive, que nessa parte de cinzas, nem sempre significa que quando tenhamos maior amido, nós vamos ter uma maior quantidade de cinza ou maior quantidade de amido danificado, nem sempre é assim que acontece. Então, e já verificando dentro deste fluxo onde nós deveríamos concentrar os nossos esforços no momento de aumentar ou diminuir esse amido danificado. Então, será recomendável buscar esses fluxos que têm uma maior quantidade de amido danificado. Aqui nós podemos ver os C3, C8 e C9. Obviamente, se nós não quisermos subdividir a nossa farinha, mas queremos às vezes modificar a característica dessa farinha finalizada, porque podemos subdividi-la e ter uma de alto e baixo valor também. E devemos levar em consideração, devemos olhar os fluxos que têm uma maior liberação de farinha. Então, faremos antes C3, C8 e C9 para maior quantidade de amido danificado, devemos levar em consideração aqueles que geram maior quantidade de farinha, que é o C1 e C2, C4 e C5. Na realidade, devemos levar em consideração ambos, realmente devemos levar em consideração aqueles que têm uma maior quantidade de farinha e também aqueles que têm um amido danificado importante. Este é um exemplo um pouco geral, não significa que seja essa realidade, mas nem exatamente o que acontece no moinho, mas vai depender do tipo de trigo que se está utilizando desse processo de moagem, que se conta em várias etapas de trituração e compressão que nós temos, e de degradação também, e tudo isso como afeta. Então, é importante ver a meta a qual nós queremos chegar, é que a combinação é a combinação de ambos os fatores, quantidade de amido danificado, quantidade de farinha. E por que isso? Porque se nós afetarmos somente onde existe muito amido danificado, pode ser que não façamos nenhuma mudança importante na farinha, porque não tem uma alta liberação dessa farinha. A mesma coisa, o contrário, de repente podemos ter muito amido danificado, muita liberação de farinha, mas nós não temos aí esse amido danificado ou talvez podemos afetar isso para nada, acaba sendo a combinação dos dois. Então, neste exemplo especial, nós deveríamos levar em consideração o C1, C2, C4, C5, que representam 60% da contribuição e da farinha com o dano do amido importante, ambos os fatores aqui. Então,
Obviamente, se essas configurações não forem suficientes, ou seja, se para aumentar esses danos, ou para aumentar ou para diminuir os danos do amido, o amido danificado, nós, em seu processo, há muitas maneiras de modificar isso. Então, uma possível solução seria aí, falando inclusive um pouco antes do processo de moagem, aumentar essa proporção do trigo duro ou diminuir o trigo mole, dependendo da característica que queremos ter. Queremos ter um maior amido danificado, então mais trigo mole, ou se queremos ter maior quantidade de amido danificado, envolver um pouco mais, colocar um pouco mais de trigo duro nesta proporção. Então, além disso, também um outro fator que nós podemos utilizar é que os trigos de trituração ou de moagem, devemos colocá-lo dentro do diagrama, mas são aqueles que geram um menor amido danificado. Então, neste caso, o que nós fazemos, inclusive, se nós quisermos diminuir a quantidade de amido danificado, tentar obter uma maior quantidade de farinha nessas etapas, porque são as que obtêm baixo amido danificado, baixa extração, e todo o contrário seria, se nós quisermos obter uma maior quantidade de amido danificado, tentar fazer com que nas triturações ou moagem tenhamos menos quantidade de farinha. Isso também pode ser um fator. E outro fator é que levam em consideração dentro do processo de moagem, digamos, fechar ou abrir aí esses produtos intermediários que podem ir de uma etapa a outra. Então, se nós reduzirmos o tamanho da abertura da peneira, por exemplo, na parte de trituração, quando reduzimos esta abertura da farinha, o que acontece? Vamos ter os produtos irão para a compressão e vamos ter mais amido danificado, a mesma coisa o contrário, abrindo um pouco mais esses tecidos, digamos, na trituração, significa que nós vamos ter maior quantidade de produto que vai passar nessa peneira, vamos ter uma menor quantidade de amido danificado. Então, estes são fatores que precisamos levar em consideração. Não quero dizer que há mudanças diretamente com relação a isso, mas são mudanças que podem ser realizadas para que possamos aumentar ou reduzir esse amido danificado. Agora, é bem importante, obviamente, que essas ações, elas devem ser acompanhadas por uma supervisão técnica, não somente com os que trabalham ali no moinho, no laboratório, mas aquela equipe de manutenção, realmente, toda essa equipe de controle, de função mecânica desse equipamento e de processo desse equipamento, porque toda essa mudança vai gerar um maior ou menor desgaste nesses equipamentos. Se aumentarmos a pressão ou a quantidade de produto, por exemplo, tudo isso vai afetar também nesse desgaste dos rolos ou no desgaste aí das estrias, são rolos com estrias, e estará acompanhado de que, se tivermos o maior desgaste das estrias, vamos ter maior consumo de energia e também vamos ter, digamos, um maior amido danificado nessa etapa, que inclusive pode ser benéfico, mas pode ser problemático também. Então, seria bem importante medir todos esses fatores e principalmente o consumo de quilowatt, por exemplo, é um fator realmente muito útil no momento de controlar esse desgaste das estrias e também o que estão utilizando para poder reduzir essas partículas nessa etapa. Nos desgastes dos rolos lisos, precisamos levar em consideração, nesse caso também, é primordial levar em consideração que todo esse produto ele esteja em todo o par de rolos, que esse produto não esteja em regiões pontuais, porque acaba gerando essa laminação do produto, né? Porque além de que não se recomende isso, também gera um desgaste não uniforme neste rolo, e é importante ver essa rugosidade, se esses rolos eles estão mais lisos ou mais opacos, e quanto mais liso estiver, obviamente, nós vamos gerar partículas laminadas,
que não significa que vão gerar um maior amido danificado, mas vão gerar uma maior quantidade de problemas neste caso. Então, é importante garantir esse paralelismo nesses rolos, controlar aí a amperagem dos motores e que sejam lisos ou estriados, mas é importante verificar isso. Então, verificar essas lâminas metálicas realmente é importante que tenhamos uma boa manutenção e uma distribuição em todas as etapas, uma distribuição adequada. Então, o que acontece se nós fizermos algum tipo de modificação dentro do moinho de uma forma mais profunda, digamos? Então, seria como fazer algum ajuste, talvez a quantidade de produto que vai de uma etapa para outra. Então, inclusive dentro do moinho, se nós mudamos uns rolos lisos por alguns estriados ou canelados, como nós podemos ver aqui, que se temos um exemplo aqui, esse é de uma revista técnica, então como é um exemplo, aqui nós temos, por exemplo, à esquerda, podemos ver na pressão C1 e C2 de lisos a rolos estriados com estrias bem finas, se vocês verificaram, 12,5 estrias por centímetro, com um grau de inclinação de 6%. Isso significa que é bem fina, mas que certamente fará uma diferença. Vejam realmente como muda de maior tenacidade dessas rolos lisos para os estriados e aumenta a sensibilidade. Então, isso pode ser muito problemático também. Se estamos buscando uma maior extensibilidade, precisamos buscar um produto. Pode ser um biscoito ou uma bolacha que tem um maior diâmetro ou não, mas isso realmente é bastante funcional ou será de muita ajuda também. E se nós estivermos buscando este amido danificado, seria tudo o contrário, deveríamos buscar ter rolos mais lisos, porque são aqueles que vão gerar uma maior tenacidade, e a tenacidade está muito relacionada justamente com a quantidade de amido danificado. Outro equipamento, nós podemos fazer inclusive modificações ou mudanças no entoléter, e muitas empresas aí acabam denominando aí de diferentes maneiras, há vários nomes que podem usar. Então, normalmente, bom, a gente já escutou de tudo, mas pode ser aí o entoléter. Então, temos aqui nessa parte da moagem, e o que faz é separar essas partículas que passa pelas peneiras, e tentar fazer essa separação, digamos, dessa parte do... Não é tanto o fator mais importante que tenta modificar, mas sim, nesse caso, o mais importante nisso é separar essas partículas de farinha, e que quando passem pelas peneiras, o produto esteja mais fluido quando passa pela peneira. Então, o que significa isso? Que este equipamento ele é muito útil se nós quisermos que muitas partículas passem diretamente como farinha, ou passem o mais rapidamente possível até a farinha finalizada. Agora, o que é importante é que, se quisermos aumentar o amido danificado, uma possível solução seria, vai passando completamente, ou inclusive em parte, pode ser parte desse produto, inclusive, que vamos passar pela peneira, mas esses equipamentos ajudam para que as partículas se mantenham unidas, unificadas, e isso faz justamente que tenhamos produtos aí, nesse exemplo, por exemplo, mais específico, o que vai sair de C2, ao invés de ser farinha terminada ou finalizada, passe para um C3. O que significa? Que será retriturado este produto e vai gerar um pouco mais de amido danificado. Outras modificações ou adição que nós temos aqui, que nós podemos incluir dentro do nosso processo, é esse polimento intensivo, o debranning, que nós dizemos, e vários estudos têm mostrado, inclusive, que essa limpeza intensiva desse polimento, ele pode diminuir os danos do amido e a farinha de trigo duro. E por quê? Porque nós teríamos, neste caso, menos, ou teremos mais farinhas,
obtidas nessas primeiras etapas de trituração. Vamos conseguir um endospermo, uma farinha limpa, e teremos, então, uma extração maior. E isso fará que seja uma farinha com menos amido danificado. Bom, já demos uma ideia sobre a moagem, condicionamento, onde o próprio trigo pode afetar o amido danificado. Aqui tenho uma informação onde podemos ver as equações para determinar os valores ótimos ou ideais em função da proteína. Portanto, é importante que sirva de orientação ou não regra, o único valor a ser considerado. Apenas uma orientação que vocês podem utilizar. Então, isso tem a ver com a dureza do grão. Não é a mesma coisa, só o teor de proteína, de 10% de proteína, por exemplo, ou um Hard Red Winter com um percentual diferente. São coisas diferentes na hora da moagem e poderá resistir um volume de pão ou uma expansão da bolacha, dependendo da sua qualidade proteica. O teor de proteína e a qualidade dela é uma boa forma de extrairmos um valor para produtos acabados. Por que estou dizendo isso? Se a gente não controla isto, teremos mais e mais amido danificado, segundo o cálculo, pode reter até 10% de amido danificado. Aqui temos essa tabela muito sucinta e um exemplo real também de como diversos graus de extração darão teores diferentes de amido danificado, de absorção d'água e de volume de pão, conforme vemos aqui na tela. De 75% de extração, como podem ver aqui. Por que acontece isso? Isso acontece muito comumente, é como se alguém tentasse colocar blocos para erguer uma parede sem argamassa. Depois de X de altura no muro, vai acabar caindo. Então, a glutamina é a proteína que vai ajudar como se fosse argamassa. E o pentossana e o amido danificado também são outros fatores que vão influenciar muito que possa ser retida no processo de panificação, de crescimento ou fermentação do pão, ou fixação dessa estrutura do cozimento para que não se perca, ou gere um excesso de pentossanas, e isso está relacionado com o amido danificado. Se houver um dano muito dano, estaremos mais perto dessa camada aleurônica e mais pentossana haverá, o que mantém uma funcionalidade, uma correlação muito boa com o volume de pão. Isso é muito bom para manter esse teor de umidade dentro da massa, o que gera um pão melhor. Se é o que estamos procurando, seria benéfico nesse caso. Obviamente,
Se a gente está tentando estender a vida útil ou validade do produto, aí temos que fazer outra coisa. Por isso que recomendamos o uso do CRC. E não somente observamos o amido danificado, mas também outras questões. Muito bem. Para concluir, vou falar um pouco sobre os produtos, o que acontece quando a gente tem amido danificado. No caso do pão, vai aumentar o teor de amido danificado na farinha, pode aumentar o açúcar disponível e uma intensa atividade da levedura que reduz também o gás CO2, aumenta a firmeza da migalha e diminui o seu tempo distante ou sua vida útil ou vencimento. E essa umidade que a gente acrescenta à massa e que pode reter as proteínas no processo de cozimento, quando empacotada, será liberada essa umidade que vai para fora do produto, vai amolecer a casca do pão e vai prejudicar também o pão. E essa atividade, ou essa disponibilidade excessiva de açúcar, vai aumentar a formação de acrilamida no pão, o que mudará também a cor do pão, ficará escura essa cor. Outros produtos, como bolachas ou biscoitos, por exemplo, normalmente a pegajosidade na massa, isso acontece quando é acrescentada água à farinha e ela não é absorvida ou retida adequadamente pela massa. Esse fenômeno ocorre frequentemente quando o amido danificado ou os teores de pentosana são altos demais. Além disso, a massa pegajosa causa problemas ao processo, principalmente ao misturar e dar forma ao pão ou à bolacha. Esse excesso de água, no caso das bolachas e produção de massa para macarrão, faz com que isso seja eliminado no cozimento. Temos que aumentar a temperatura, o tempo dentro do forno, o que aumenta o gasto de energia elétrica e térmica, no caso, e possivelmente alterará as dimensões do produto. É muito importante, controlar esses valores para... No caso, os pães devem buscar amido danificado com teores mais elevados para resistir à proteína, com trigos mais moles para a bolacha, por exemplo, para que possamos ter uma bolacha com dimensões e cor aceitáveis e que não quebrem dentro do pacote, porque pode se estender assim a vida útil do produto, porque não secará excessivamente essa bolacha. No caso da massa de macarrão, temos níveis de amido danificado relativamente baixo, porque o que nós queremos são duas coisas. Um aqui, na mistura com a água, queremos que misture a água com a farinha e seja gerado um produto que possa ser extrudado rapidamente e secado rapidamente. Obviamente, um amido danificado muito elevado prejudica esse processo. Conforme eu dizia aqui, cada produto, não somente cada produto, mas cada mercado exigem diferentes quantidades. Não é a mesma massa, macarrão, uma bolacha, um pão, na América do Sul
no Equador ou no Chile, porque são mercados diferentes, podem ser diferentes as exigências dos consumidores. Então, temos que nos adaptar os nossos processos, e para isso, nossa recomendação é selecionar o trigo mais adequado para cada um desses produtos, para cada um, portanto, dessas aplicações. E considerar, podem contar com muitas informações da nossa parte que podemos fornecer, e sempre temos que revisar as características da safra de cada ano e a flexibilidade do processo e os ajustes que a gente pode fazer. Temos que conhecer bem o nosso processo e saber o impacto de qualquer mudança desse processo. Já viram quais são aqueles que nós rapidamente podemos fazer e outras mudanças no processo que vai da compra do trigo e mistura dos trigos até a farinha acabada, que possa ou não passar por uma peneira ou não. Então, agradecemos muito a todos por terem assistido esta apresentação. Esperamos que possam participar de outras sessões que temos ainda esse ano e no ano que vem, onde recomeçaremos com outras sessões com informações técnicas. E se vocês quiserem se aprofundar mais em questões específicas, podem contar sempre com a gente. Na tela está o nosso e-mail. Fiquem à vontade. Se quiserem se aprofundar em algum aspecto que foram colocados aqui, fiquem à vontade. Vou dar uma olhada no chat agora para ver as perguntas que vocês possam ter feito. Vejamos, então, alguma que entre mais em aspectos químicos específicos ou não. Alguma incidência ou correlação entre teor de cinza, tempo de repouso, etc. Não há muitos estudos sobre isso. Se precisar, posso ajudá-la com muito prazer. Há vários trabalhos que mostram uma relação entre o tempo de repouso, o condicionamento e teor de cinza. Há também análises físico-químicas com várias classes de trigo. Todas as nossas classes, claro que não, mas se eu tiver a oportunidade de obtê-las, poderia me enviar, então, a sua pergunta pelo e-mail e lá terei maior prazer em poder respondê-las.